Acha que devia haver legislação que proibisse a atividade do PCP? Não. Acho que não. Porque isso, mandá-los para a clandestinidade seria fazer-lhes um grande favor. Eles têm que ser ideologicamente combatidos e mostrar até que ponto é que eles estão a vender e mentem quando estão a vender o produto que querem vender aos eleitores. E o exemplo é que o Partido Comunista em Portugal está... Já conhecia melhores dias, sim. Exato. Por exemplo, nos Açores já não elegeu ninguém. O problema é que o PCP parece que vai ser substituído pelo Chega, que é outro partido que eu também acho que é um partido extremista, etc., mas que não deve ser... Não, até porque o Tribunal Constitucional os considerou constitucionais. Sim. Quer dizer, aqui ou se pensava antes e se decidia, porque, por exemplo, nos países que saíram do comunismo, tipo Polónia, Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, etc., os partidos comunistas foram proibidos. Assim como na Alemanha Oriental. Alguns refizeram-se, mudaram de ideologia, tornaram-se sociais-democratas, etc., e nome. Agora, neste momento, estar a mandar essas forças para a clandestinidade, eu acho que é uma estupidez. Não. Sim, mas repara, é inegável, terás de concordar comigo, o PCB teve uma responsabilidade enorme na revolução, no processo de democratização no nosso país. E é esse legado ninguém o tira, não é? De luta contra a ditadura. Sem dúvida. E é por isso que é sempre muito delicado, ou não é delicado, fazer essa comparação e esse juízo. Sabes que uma moeda, como tu sabes, tem duas faces, duas facetas. Foi um combatente contra o fascismo, contra a ditadura do Estado Novo, etc., por aí fora. Um lado. O outro. Mas queria substituir uma ditadura por outra ditadura. Não queria uma democracia. Queria uma democracia popular. Uma democracia com uma série de objetivos, de adjetivos. Porque a democracia ou é democracia ou não é democracia. Estar a adjetivar a democracia digamos, é uma estupidez. Sim. Ou é ou não é. Pronto, não é. Eles queriam uma democracia proletária, em que a democracia era só para os proletários, supostamente. Que não era. Como na União Soviética, também o poder não pertencia aos proletários. Daí que... Mas a memória é curta, não é? Há muita gente que não viveu o pós-25 de Abril e que não sabe que isso aconteceu. Exatamente. Ou tem uma outra história já contada. Exato, mas nós temos que refletir. Onde é que tu estavas no 25 de Abril? Onde é que eu estava? Estava no seminário. Estavas. E aderimos imediatamente ao 25 de Abril. Pois. E o grande problema aqui é que nós temos é de olhar atentamente e tratar muito bem a história. E não andar a contar histórias. Às vezes eu abro manuais de história universal para as nossas escolas e fico um pouco espantado, por exemplo, que eles escrevem sobre o comunismo soviético e etc. Ou como se conta a história do pós-25 de Abril. Há muitas histórias dentro dessa história. Não, há um exemplo que é vergonhoso, mas vergonhoso em toda a linha, que é: se Portugal celebra, e bem, sublinho, e bem, o 25 de Abril de 1974, porquê é que nós não celebramos com a mesma dignidade o 25 de novembro de 1975? Porquê? Quando se impediu, supostamente, alegadamente, exatamente, uma ditadura. Não foi alegadamente. Eu estou a dizer, estou-me a proteger. Foi, digamos, foi concretamente. Foi concretamente. E nesse sentido, eu acho que isto é uma falsificação clara da história, que, por exemplo, este ano podiam ter aproveitado, porque fazia 45 anos, se não me engano, do... 75. Foi em 75 ou 74? Então foi em 75. Pois, 45 anos, não é? Podiam aproveitar, mas não. Nem o Partido Socialista se lembrou disso. Nem se lembrou que uma das figuras principais do 25 de novembro foi o Dr. Mário Soares.
Porquê? Porque o Partido Socialista precisa de uma muleta para estar no poder. E era muito incómodo agora estar a... Claro, é muito chato estar agora a irritar o Bloco de Esquerda e o PCP com estas miudezas, porque isto aqui que é reescrever a história, não é? É, reescrever a história, isso é uma daquelas coisas que... Chatas. Chatas, mas que alguns gostam de fazer. Vamos a mais perguntas. Filipe Ferro Calhau, caríssimos e caríssimas Lorde, equipa Maluco Beleza e convidado José Milhazes, espero que se encontrem bem. Claro que sim, Filipe. O José interessa-se por filosofia? Se sim, quais os filósofos ou filósofas que mais despertam o seu interesse? Saudações felicitárias. Muito obrigado, Filipe. Olha, eu não posso dizer que me interesse muito por filosofia em geral. A mim interessa-me mais, devido à minha, digamos, ao meu desvio como historiador, a filosofia russa. Eu também publiquei um livro enorme de 400 páginas, ou quase 500. O chamado calhamaço? Exato, que é o pensamento geopolítico e filosófico na Rússia desde o século IX até ao século XXI. Onde eu publico textos de grandes pensadores russos que refletem, digamos, várias tendências filosóficas. Porque há casos, por exemplo, em que os portugueses e as pessoas sabem quem é, por exemplo, que o Dostoiévski é um grande escritor, mas alguns não sabem que ele é um grande filósofo também. Um pensador. Um pensador. Ou Tolstói também, ou outros que... E nesse sentido eu interesso-me pela filosofia. Agora, pela filosofia ocidental, eu, digamos, não tenho grande interesse. Não, é porque talvez não tenha tempo de... Eu não consigo acompanhar tudo e comentar sobre tudo. Claro, tens de fazer opções. Tenho que fazer opções. E depois, no tempo em que eu estudei na União Soviética... Estudaste o quê, Zé? Eu estudei História da Rússia. A História da Rússia. História da Rússia. No tempo, nós não podíamos ler, o Sartre ou outros filósofos ocidentais. As obras deles estavam proibidas. E por isso nós não podíamos pegar nelas. Quer dizer, para ler uma Bíblia, nós tínhamos que pedir uma autorização especial ao decano da faculdade. Era um livro proibido, de facto. A Bíblia era um dos livros malditos. Mais do que proibido, Pois, maldito. Pois. Mas podias ler os 58 volumes das obras completas de Lenin, que não eram completas. Que era uma espécie de Bíblia também, não é? Era... Não, mas estava censurada. Estava censurado? Estava. Havia umas centenas de documentos que não tinham entrado nas obras completas. Porque deixavam de Lenin uma imagem... que era a imagem do homem mais, como diziam os russos, a propaganda soviética, era o mais humano dos humanos. Não era nada. Era um carniceiro como o Trotsky e depois o Stalin, etc. O que ele teve foi menos tempo de matar para matar do que o Stalin. Porque alguns dizem, e tal, o Stalin é um desvio do leninismo. Não é. Não é. Se o Trotsky chegasse ao poder, fazia igual ou pior. Então o problema está claramente na ideologia. Tu não consegues... já percebi que tu és um crítico acérrimo do comunismo, mas não consegues detectar as boas intenções no comunismo? Olha, sabes que o inferno está cheio de boas intenções. Já sabia. Pus-me a jeito, não é? Exato. Puseste a jeito porque, repara uma coisa... o Dostoiévski dizia que nada vale tanto como a lágrima de uma criança. Aqui nós não estamos a falar de uma criança, nós estamos a falar de milhões de mortos. Menores que eram presos por andarem a apanhar, por exemplo, espigas de trigo para não morrerem à fome. Eram presos e condenados a pesadas penas de prisão. Tinham 13 anos, 14 anos e eram mandados para campos de concentração. Era só tentarem sobreviver. Exato. Bem, além do bufismo, ou bufar, sim, que era uma coisa absolutamente incentivada pelo poder e muito perigosa. Muito. Sempre foi assim desde o início. Não houve nenhum momento em que o comunismo enquanto ideologia
para uma sociedade justa, equilibrada, harmoniosa, o que queiramos chamar, não tivesse sido contaminada por tudo isso? Por esse autoritarismo e essa... Não, e eu vou dizer porquê. Os comunistas chegaram ao poder em novembro de 1917. Outubro, segundo o calendário deles, 25 de outubro, 7 de novembro, segundo o nosso calendário. Convocaram, porque tinham prometido, e foi a primeira e última promessa que cumpriram, fazer eleições para uma Assembleia Constituinte que deveria criar uma Constituição e formar um novo sistema político na Rússia. Mataram a família toda dos czares. Isso veio depois. Isso veio depois. E o que é que eles fazem? Eles perderam redondamente as eleições. Foram os socialistas que ganharam as eleições. Mas o Lenin fez lá umas contas muito esquisitas a provar que foram os bolcheviques que ganharam as eleições. E quando a Assembleia Constituinte se reuniu pela primeira vez, foi a primeira vez no primeiro dia e o último. Apareceu lá um daqueles marinheiros que aparecem nos filmes soviéticos famosos, sei lá, o Coração de Potemkin ou o Lenin em outubro, chegou lá acima da tribuna, bateu com a mesa e diz: a guarda está cansada, acabou-se. A Assembleia Constituinte desapareça daqui. E acabou-se a democracia na Rússia. Os soviéticos estavam minados pelos comunistas e completamente controlados pelos comunistas. Nunca foram um contrapeso ao poder, tanto mais que depois os comunistas começam, e aí está outro problema das ditaduras e dos regimes ditatoriais, tanto seja de esquerda como de direita, que é quando a máquina começa a matar, ela depois não para. Precisa de continuar. E então, alimentar isso. Olha, começou, como tu disseste, pelo czar e pela família do czar. Claro que juntamente com a nobreza, porque a nobreza era toda uma cambada de exploradores e canalhas. Depois veio a grande burguesia, a média burguesia, a pequena burguesia, os camponeses ricos, os camponeses remediados. Depois, quando já não havia mais, digamos, quando as classes sociais estavam praticamente destruídas, criou-se uma nova. Não. Os comunistas começaram-se a matar uns aos outros. Ok. Mas criou-se, entretanto, uma burguesia nova, não é? Quer dizer, uma nomenclatura do partido. Sim, eram claro. Os dirigentes do partido. Mas os comunistas depois começaram-se a matar que nem moscas uns aos outros, com uma crueldade absolutamente única. Hoje matavas um, amanhã era o outro que te vinha matar a ti. E isso só parou o assassinato, digamos, por motivos políticos, em 1953, quando Stalin morreu. Então foram décadas e décadas. Exatamente. Exato. Bom, vamos tentar aligerar esta conversa. É difícil, mas estamos a aprender com alguém que estudou e que conhece com muita propriedade a história da Rússia. Temos aqui Carlos Martins, nosso... eu diria, não é espectador? Sim, espectador no YouTube. Muito obrigado, Carlos, pela contribuição. Boas tardes. Grande jornalista. José, qual foi a reação da União Soviética quando da nomeação do Papa João Paulo II e a sua influência na queda dos regimes comunistas na Europa? Bom, vamos continuar a falar de política, não é? Vamos lá a isto. Isso foi uma dor de cabeça. Foi uma notícia absolutamente cruel, eu diria, para os soviéticos. Porque João Paulo II era polaco e era eslavo. E era um anticomunista ferrenho. E sabiam que iam ter uma pessoa no Vaticano que iria declarar guerra ao comunismo, que foi o que aconteceu. Eu escrevi também outro livro, quando foi de centenário das aparições de Fátima, que se chama A Mensagem de Fátima na Rússia, que não tem nada de teológico, é apenas uma obra histórica a explicar documentalmente como é que a mensagem de Fátima atravessava a cortina de ferro, exatamente. E como é que chegava a tal previsão de Fátima
de que o comunismo um dia, Iria se acabar. rezassem, iria acabar. Qualquer literatura deste tipo no tempo da União Soviética dava direito de 10 anos de prisão sem direito a correspondência. Direto. Direto. Sem passar na casa da Sim, partida. sim. E houve gente que foi condenada por estas coisas dedicadas a Nossa Senhora de Fátima. E então, não é por acaso que na Polónia a União Soviética começa a ter mais cuidado na política com os vizinhos e não invade a Polónia. Uma das razões é exatamente porque tinha um Papa polaco. O Andropov era o chefe da polícia política russa, ficou siderado quando soube da notícia. E isso teve uma importância. Eu acho que João Paulo II é daquelas figuras que maior importância teve. Foi uma grande figura política, não é? Sim. Mais do que religiosa até, se calhar. No derrubo Também religiosa, claro. Mas no derrubo do comunismo eu diria que ele foi fundamental. Está respondido.